Passei 53 anos fingindo que aquele bebê nunca existiu, até o dia em que ele bateu na minha porta. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para os meus 3 filhos, nem para o meu marido, que morreu há 12 anos sem saber, nem para as minhas amigas da igreja, que me veem rezando todo domingo de manhã, pedindo perdão por um pecado que ninguém sabe que eu cometi. Hoje, o peso ficou maior que o medo. E se eu não contar agora, eu vou morrer carregando isso sozinha. E eu não aguento mais carregar sozinha. Meu nome é Neuza. Tenho 76 anos. Moro numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, dessas que todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm mais rápido que o vento. Sou bordadeira aposentada. Passei a vida inteira fazendo enxoval de noiva, roupinha de batizado, toalha de mesa para festa de casamento. Coisas bonitas, coisas que marcam os dias felizes das pessoas. Mas tem um enxoval que eu nunca terminei. Um enxoval que comecei a bordar em 1970, quando eu tinha 23 anos e achava que sabia o que era amor. Eu bordei 3 bodes pequenininhos, com ponto cruz azul. Bordei uma mantinha branca com as iniciais que eu ia dar para ele. Bordei e escondi tudo no fundo de um baú velho, junto com uma foto que ninguém nunca viu. Uma foto de 3 dias. 3 dias que eu tive um filho nos braços antes de entregar ele para uma família que eu nem conhecia. 3 dias que se transformaram em 53 anos de mentira. Vou começar pelo começo. Não pelo começo feliz, porque não teve começo feliz. Vou começar pelo dia em que tudo mudou. Janeiro de 1970. Fazia um calor infernal naquele verão. O tipo de calor que gruda na pele e não sai nem com banho frio. Eu morava com meus pais numa casa simples, de 3 cômodos, no fim da rua de terra que levava para a fazenda do seu Augusto. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe lavava roupa para fora. A gente não tinha muito, mas tinha dignidade. Minha mãe sempre falou que dignidade era a única herança que pobre podia deixar para os filhos. E que se a gente perdesse isso, a gente perdia tudo. Eu era moça solteira. Trabalhava numa lojinha de tecidos no centro da cidade, medindo chita e fazendo conta no caderninho. Gostava do trabalho. Gostava de sentir o cheiro de pano novo, de passar a mão nos rolos de tecido e imaginar que tipo de roupa ia sair dali. Vestido de festa, cortina, toalha de mesa. Cada pedaço de pano tinha um destino. Eu também achava que tinha um destino. Achava que ia casar com um moço trabalhador, ter meus filhos, envelhecer na mesma cidade onde nasci. Destino simples. Destino seguro. Mas a vida tinha outros planos para mim. Foi numa tarde de quinta-feira que ele entrou na loja. Eu lembro porque quinta-feira era dia de pouco movimento e eu estava sozinha, reorganizando os botões na gaveta. Ouvi a sineta da porta e levantei os olhos. Era ele, Henrique, filho do seu Augusto, o dono da fazenda grande. Todo mundo conhecia a família. Gente importante, gente de dinheiro. Ele tinha 38 anos, era casado, tinha 2 filhos pequenos. Eu sabia disso tudo. Todo mundo sabia. Numa cidade pequena, a gente sabe da vida alheia antes mesmo de saber da própria. Ele pediu 3 metros de linho branco. Disse que era para a mulher dele fazer uma toalha de mesa para a festa de aniversário da sogra. Eu medi o tecido, cortei, embrulhei. Ele pagou e foi embora. Mas antes de sair, ele olhou para mim de um jeito que me deixou sem chão. Um olhar demorado. Um olhar que dizia coisas que a boca dele não disse. 15 dias depois, ele voltou. Dessa vez pediu linha de bordar. Eu mostrei as cores que a gente tinha. Ele escolheu 3 novelos, mas ficou ali, parado no balcão, conversando. Perguntou meu nome. Perguntou se eu gostava de trabalhar ali. Perguntou se eu tinha namorado. Eu disse que não. Ele sorriu. Um sorriso bonito. Um sorriso perigoso. Naquela época, eu achava que o amor era uma promessa eterna. Achava que quando um homem olhava para você com carinho, era porque ele te queria de verdade. Eu era boba. Eu era inocente. Eu não sabia que tem homem que olha para a mulher como quem olha para fruta madura na feira. Pega, experimenta e joga fora quando enjoa. Henrique começou a aparecer na loja toda semana. Sempre com uma desculpa. Precisava de 1 metro de tecido. Precisava de um botão.
Precisava de elástico. Mas a gente sabia que não era isso que ele estava precisando. Ele começou a me trazer coisas. Uma vez trouxe um doce de leite da fazenda, embrulhado num papel manteiga. Outra vez trouxe uma flor que ele disse ter colhido no caminho. Eu guardava tudo, escondia no bolso do avental. Levava para casa e colocava debaixo do travesseiro como se fossem tesouros. Minha mãe começou a desconfiar. Me perguntou se eu estava namorando escondido. Eu disse que não. Ela olhou nos meus olhos e disse: Neuza, homem casado não olha para moça solteira à toa. Você toma cuidado. Eu fingi que não entendi. Fingi que ela estava exagerando. Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia e não quis ver. Um dia, ele me chamou para dar uma volta. Disse que queria me mostrar um lugar bonito perto do rio. Eu disse que não podia, que minha mãe não deixava. Ele insistiu. Disse que a gente ia só conversar, que ele precisava de alguém para ouvir ele, que a mulher dele não entendia ele, que ele se sentia sozinho. E eu, boba, acreditei. Achei que eu era especial. Achei que eu podia salvar aquele homem da tristeza dele. A gente começou a se encontrar escondido, sempre no fim da tarde, quando o sol estava quase se pondo e a cidade inteira fechava as portas para jantar. A gente ia para a beira do rio, debaixo de um pé de jatobá enorme, onde ninguém passava. Ele falava da vida dele. Eu escutava. Ele segurava minha mão. Eu deixava. Ele me beijou uma vez. Eu deixei. E foi assim que tudo começou a desmoronar. Eu me apaixonei. Me apaixonei de um jeito desesperado, daquele jeito que a gente se apaixona quando é jovem e acha que amor é suficiente para vencer qualquer coisa. Achei que ele ia largar a mulher. Achei que a gente ia ficar junto. Achei que o amor era mais forte que qualquer convenção social. Mas amor não paga conta. Amor não muda sobrenome. E amor de homem casado nunca termina em final feliz. Em junho daquele ano, eu percebi que estava atrasada. Esperei uma semana, 2 semanas, 3. Comecei a sentir enjoo de manhã. Comecei a sentir o peito dolorido. Eu sabia o que era, mas não queria acreditar. Fui na benzedeira da cidade. Fingi que estava com problema de estômago. Ela me olhou de cima a baixo e disse: Menina, isso não é estômago não, isso é filho. Eu quase desmaiei ali mesmo. Contei pro Henrique numa tarde de julho. A gente estava sentado na beira do rio e eu simplesmente soltei: Eu tô esperando um filho. Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, que durou uma eternidade. Quando ele finalmente falou, disse: Você tem certeza? Eu disse que tinha. Ele perguntou: E agora? Eu disse: Não sei. Pensei que a gente ia resolver junto. Ele riu, um riso amargo sem alegria, e disse: Neuza, eu não posso largar minha família. Você entende isso, né? Eu tenho filhos. Eu tenho uma mulher. Eu tenho um nome a zelar. Eu perguntei: E eu? E o nosso filho? Ele levantou, limpou a terra da calça e disse: Dá um jeito. E foi embora. Eu fiquei ali, sentada na beira do rio, olhando a água passar. Eu não chorei. Acho que eu estava em choque. Acho que o cérebro da gente desliga quando a dor é grande demais. Só consegui pensar: dá um jeito. Como se fosse simples. Como se eu pudesse voltar no tempo e apagar aquele erro. Mas não dá para apagar, filho. Filho fica. Dentro da barriga, dentro da alma. Filho fica para sempre, mesmo quando a gente tenta esquecer. Voltei para casa naquela noite e não contei nada. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Pensei em fugir. Pensei em me jogar no rio. Pensei em 1000 maneiras de sumir. Mas não tive coragem. Porque no fundo, apesar de tudo, eu queria aquele bebê. Eu queria segurar ele nos braços. Eu queria ser mãe. 2 semanas depois, minha mãe descobriu. Eu estava vomitando no quintal de manhã cedo, achando que ninguém estava vendo. Ela apareceu atrás de mim com aquele olhar de quem já sabe de tudo. Não precisou falar nada. Ela só me olhou e disse: É o filho do Augusto, não é? Eu assenti com a cabeça. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse: Você destruiu essa família. Naquele tempo, menina mãe era pior que ladra. Era pior que assassina. Era a vergonha máxima que uma família podia carregar.
Meu pai não falou comigo por 3 dias. Quando finalmente falou, disse: ou você tira isso, ou você sai de casa. Eu disse que não ia tirar. Ele deu as costas e nunca mais me olhou nos olhos. Minha mãe arquitetou um plano. Disse que ia me mandar para a casa de uma prima dela, que morava em outra cidade, a 6 horas de viagem dali. Disse que eu ia ficar lá até o bebê nascer, e depois a gente ia dar um jeito. Perguntei que jeito. Ela não respondeu, só disse: confia em mim. Eu não tinha escolha. Arrumei uma malinha pequena com 3 mudas de roupa, um par de chinelo e o terço que minha avó me deu quando fiz primeira comunhão. Fui embora numa manhã de agosto, antes do sol nascer. Meu pai não saiu do quarto para se despedir. Minha mãe me levou até a rodoviária, me entregou uma sacolinha com pão e goiabada e disse: reza muito, pede perdão. E foi embora, sem olhar para trás. A casa da prima da minha mãe era pequena, de chão batido no meio do nada. Ela era viúva, morava sozinha, vivia de fazer quitanda para vender na feira. Era uma mulher dura, de poucas palavras. Quando cheguei, ela me mostrou um quartinho nos fundos, com uma cama de solteiro e um crucifixo na parede. Disse: aqui você fica até parir. Não sai de casa, não conversa com ninguém. Ninguém pode saber que você está aqui. Eu assenti. E foi assim que começaram os piores 9 meses da minha vida. Eu passava os dias inteiros trancada naquele quarto. Olhava pela fresta da janela e via a vida passar lá fora. Via as crianças brincando na rua. Via as mulheres indo para a feira com as cestas vazias e voltando com as cestas cheias. Via o mundo continuar girando enquanto o meu mundo tinha parado. Eu conversava com a barriga. Pedia desculpa para ele. Dizia que a culpa não era dele. Dizia que eu ia ser forte. Mas eu não estava sendo forte. Eu estava sobrevivendo. Tem diferença. A barriga foi crescendo. Eu não tinha roupa que servisse. A prima da minha mãe me deu 2 vestidos largos dela e disse para eu me virar com aquilo. Comecei a bordar. Comprei linha com o pouco dinheiro que tinha guardado e comecei a bordar roupinha de bebê. Bordei body, bordei manta, bordei fralda. Tudo branco, porque não sabia se era menino ou menina. Bordei com ponto cheio, com ponto cruz, com carinho. Cada pontinho era uma oração. Cada pontinho era uma forma de dizer: eu te amo, mesmo sem te conhecer. As noites eram as piores. Eu deitava de lado, com a mão na barriga, sentindo ele mexer, e chorava. Chorava porque sabia que aquilo não ia durar. Chorava porque sabia que ia ter que me despedir. Mas ninguém me disse quando. Ninguém me disse como. Eu vivia num limbo, esperando uma sentença que eu sabia que ia chegar, mas não sabia quando. No Natal daquele ano, minha mãe apareceu pela primeira vez. Trouxe uma sacola com comida e uma notícia. Ela tinha encontrado um casal sem filhos de uma cidade vizinha que estava disposto a adotar um bebê. Disse que eram pessoas boas, que tinham dinheiro, que iam cuidar bem. Perguntei o nome deles. Ela disse: você não precisa saber. Perguntei se eu podia conhecer eles. Ela disse: não. Perguntei se eu ia poder ver meu filho de vez em quando. Ela me olhou com aquela mistura de pena e raiva e disse: Neuza, quando você entregar esse bebê, você vai esquecer que ele existiu. É melhor assim, para você, para ele, para todo mundo. Eu quis gritar. Quis dizer que eu não ia esquecer. Quis dizer que mãe não esquece filho nem quando quer. Mas não falei nada. Só abaixei a cabeça e deixei as lágrimas caírem no chão de terra batida. Ele nasceu no dia 2 de março de 1971. Era de madrugada. Senti a primeira dor perto da meia-noite. Acordei a prima da minha mãe. Ela chamou a parteira da região, uma senhora de uns 60 anos, que chegou com uma bolsa de pano e cara de quem já tinha visto de tudo. O parto foi difícil. Demorou 8 horas. Eu mordi um pano para não gritar e acordar os vizinhos. Senti cada contração como se o corpo inteiro tivesse se partindo ao meio. Quando ele finalmente nasceu, chorou. Um choro forte, cheio de vida. A parteira cortou o cordão, limpou ele, embrulhou num paninho branco e colocou nos meus braços. Eu olhei para ele e o mundo parou. Tudo parou. Era um menino, pequenininho, vermelhinho, com o cabelo preto molhado colado na cabeça. Ele abriu os olhinhos e me olhou. E naquele momento eu soube.
Aquele era o amor mais puro que eu ia sentir na vida. Pedi para a prima da minha mãe tirar uma foto. Ela disse que não podia, que isso era perigoso. Insisti. Disse que era só uma. Ela resmungou, pegou a câmera velha que tinha numa gaveta e tirou. Uma foto só. Eu segurando ele, olhando para baixo, com o rosto cansado, mas cheio de amor. Essa foto é tudo que eu tenho dele. Eu tive 3 dias com ele, 3 dias inteiros, 72 horas, 4.320 minutos. Eu contei cada segundo, dei de mamar, troquei fralda, conversei com ele, cantei canção de ninar que minha avó cantava para mim, pedi desculpa, pedi muito desculpa. Disse que eu não queria, mas que eu não tinha escolha. Disse que eu ia amar ele pro resto da vida, mesmo longe. Disse que ele merecia coisa melhor do que eu podia dar. No 3º dia, minha mãe chegou de manhã cedo. Ela veio acompanhada de um casal que eu nunca tinha visto. Eles ficaram na sala esperando. Minha mãe entrou no quarto e disse: "É hora." Eu abracei meu filho mais forte e disse: "Não." Ela puxou ele dos meus braços. Eu tentei segurar. A gente quase brigou, mas ela era mais forte. Ela pegou ele, embrulhou numa manta nova que ela tinha trazido e saiu do quarto. Eu fiquei ali, sentada na cama com os braços vazios, ouvindo o choro dele ir sumindo conforme ela se afastava. Quando a porta da frente bateu, eu desabei. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Chorei até não ter mais lágrima. Aí chorei mais. Fiquei mais um mês na casa da prima da minha mãe me recuperando. Não falei com ninguém, não comi direito, não dormi direito. Só ficava olhando para aquela foto, olhando para a cara dele, tentando decorar cada detalhe. A curva do nariz, o jeitinho da orelha, a mãozinha pequena que segurava meu dedo. Eu tinha medo de esquecer. Tinha medo que um dia eu acordasse e não lembrasse mais como ele era. Voltei para minha cidade em abril. Ninguém fez pergunta. Todo mundo sabia, mas ninguém falou nada. Era como se aqueles 9 meses nunca tivessem existido. Voltei a trabalhar na loja de tecidos. Voltei a fazer as coisas de sempre. Mas eu não era a mesma. Por dentro eu estava quebrada. 6 meses depois, minha mãe disse que tinha arranjado um casamento para mim. Um viúvo de 35 anos, com 2 filhos pequenos, que precisava de uma mulher para cuidar da casa. Ele se chamava José. Era pedreiro. Homem sério, trabalhador, de poucas palavras. A gente se conheceu numa tarde de domingo, depois da missa. Ele me fez uma proposta direta. "Eu preciso de alguém para cuidar dos meus filhos. Você precisa de um marido. A gente casa?" Eu aceitei. Não porque amava ele, mas porque precisava de um lugar no mundo. E porque achei que casar ia fazer as pessoas esquecerem o que eu tinha feito. Casei em novembro de 1971. Não teve festa. Foi só eu, ele, os 2 filhos dele, minha mãe e meu pai na igreja. O padre falou as bênçãos. A gente trocou aliança, fui morar na casa dele, uma casa pequena na periferia da cidade. Comecei a cuidar dos meninos que tinham 4 e 6 anos. Eles estranharam no começo, mas aos poucos foram me aceitando. Eu tentava ser boa mãe para eles, tentava compensar, tentava mostrar que eu era capaz de cuidar de criança, mesmo tendo falhado com o meu próprio filho. José era um bom homem. Nunca levantou a voz, nunca bateu. Trabalhava duro e trazia o dinheiro para casa. Mas a gente nunca conversou de verdade. A gente dividia a cama, dividia a casa, dividia a vida, mas cada um estava sozinho do seu jeito. Ele nunca me perguntou sobre o meu passado. Eu nunca contei, era melhor assim. Engravidei 1 ano depois do casamento. Quando soube, meu coração disparou. Fiquei com medo. Medo de não conseguir amar. Medo de não merecer. Mas quando ela nasceu, uma menina pequenininha de olhos claros, eu senti um alívio estranho. Senti que Deus estava me dando uma segunda chance. Chamei ela de Clara. 2 anos depois veio o segundo, o João. E 3 anos depois veio o caçula, o Pedro. 3 filhos. 3 vidas que eu criei, que eu amei, que eu cuidei com tudo que eu tinha. Mas toda madrugada, quando eu acordava em pânico, eu pensava nele. No primeiro. No que eu entreguei, eu me perguntava se ele estava bem, se ele estava com saúde, se a família que pegou ele estava tratando bem, se ele tinha amigos, se ele sorria, se ele era feliz. Eu rezava por ele todo dia,
Pedia para Deus cuidar dele, pedia perdão por ter falhado. Eu guardei a foto dele dentro de uma caixinha de costura, escondida no fundo do armário. Todo ano, no dia 2 de março, no aniversário dele, eu tirava a foto e ficava olhando. Tentava imaginar como ele estava naquela idade. Como seria o rosto dele aos 5 anos, aos 10, aos 15. Tentava desenhar ele na minha cabeça, mas era impossível. Eu tinha só aquela imagem de 3 dias, aquela imagem de bebê. O resto era imaginação. Meus filhos cresceram. Clara se casou aos 22, teve 3 filhos. João se formou em contabilidade, mora em Belo Horizonte. Pedro virou mecânico, trabalha na oficina aqui da cidade. Eles são minha alegria. Mas tem uma tristeza dentro de mim que eles nunca entenderam. Tem uma melancolia que aparece do nada, que me pega no meio do almoço, no meio da novela, no meio da reza. E eles sempre perguntavam: mãe, tá tudo bem? E eu sempre respondia: tô só cansada. José morreu há 12 anos, infarto fulminante. Foi no meio da noite. A gente estava dormindo e ele simplesmente não acordou. Fiquei viúva aos 64 anos. Os filhos quiseram que eu fosse morar com algum deles, mas eu recusei. Preferi ficar na minha casa. Preferi ficar sozinha, porque sozinha eu podia pensar nele sem ter que fingir. Sozinha eu podia chorar sem ter que explicar. Até hoje me pergunto se eu teria coragem de fazer diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, será que eu enfrentaria minha família? Será que eu criaria meu filho sozinha, passando fome, passando vergonha, mas com ele nos braços? Ou eu faria tudo de novo igual? Eu não sei. Acho que a gente nunca sabe. A gente só faz o que consegue fazer naquele momento, com o pouco de força que tem. Há 3 anos comecei a ficar doente. Diabetes, pressão alta, problema no coração. O médico disse que eu preciso ter calma, evitar emoção forte. Mas como evitar emoção forte quando a culpa não sai de dentro do peito? Como evitar quando toda noite, antes de dormir, eu olho para aquela foto e me pergunto: onde será que ele está? Será que ele é feliz? Será que ele me odeia? Comecei a escrever uma carta para ele há 6 meses. Uma carta longa, explicando tudo, contando como foi, contando que eu não tive escolha, contando que eu sinto falta dele todo santo dia. Mas eu nunca terminei a carta. Porque como que eu termino? Como que eu fecho uma carta de 53 anos de silêncio? Como que eu assino meu nome embaixo de uma covardia? Eu achava que ia morrer sem nunca mais ter notícia dele. Achava que Deus tinha decidido que aquele era o meu castigo. Viver sem saber, morrer sem saber. Mas Deus tem um jeito estranho de trabalhar. Porque no dia 2 de março desse ano, no aniversário de 53 anos dele, alguém bateu na minha porta. Eu estava sozinha em casa. Era de manhã cedo, umas 8 horas. Estava tomando café, comendo pão com manteiga, ouvindo rádio baixinho. Bateram na porta. 3 batidas firmes. Levantei, fui até a porta, abri. Era um homem, alto, cabelo preto com fios brancos nas têmporas, olhos escuros, rosto sério. Ele me olhou de um jeito que me deu um arrepio na espinha. Um jeito que eu reconheci, mesmo depois de 53 anos, mesmo sem nunca ter visto ele adulto. Eu reconheci. Mãe reconhece filho em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele falou: a senhora é Neuza? Eu não consegui falar, só assenti. Ele continuou: meu nome é Rafael. Eu nasci no dia 2 de março de 1971 e a senhora é minha mãe. Minhas pernas quase falharam. Segurei no batente da porta. O coração disparou tão forte que eu achei que ia cair ali mesmo. Olhei para ele tentando entender se aquilo era real ou se eu estava sonhando. Tentando entender se Deus tinha ouvido minhas preces ou se aquilo era um castigo. Perguntei: Como você me encontrou? Ele respondeu: teste de DNA, desses que vendem na internet. Eu fiz por curiosidade para saber de onde eu vim. Apareceu uma prima de 2º grau do lado da senhora. Aí eu fui atrás. Conversei com gente, procurei documento velho, até que cheguei no nome da senhora. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali parada, olhando para ele, vendo os traços do pai dele no rosto, o formato do nariz, o jeito da sobrancelha, mas também via um pouco de mim, na boca, no queixo. Ele perguntou:
Posso entrar? Eu dei passagem. Ele entrou, sentou no sofá. Eu sentei na poltrona, longe. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio pesado, cheio de 53 anos de perguntas não feitas. Ele começou. Eu sei que a senhora me entregou para adoção. Eu sei que foi logo depois que eu nasci. Os pais que me criaram me contaram quando eu tinha 16 anos. Contaram tudo. Disseram que pegaram um bebê de uma moça nova, que não tinha condições de criar. Eu baixei a cabeça. Senti as lágrimas começarem a cair. Ele continuou. Eu tive uma infância boa. Eles me trataram bem. Me deram estudo, me deram carinho. Eu não posso reclamar. Mas sempre fiquei com uma pergunta na cabeça. Por que a senhora não ficou comigo? Eu levantei os olhos. Olhei para ele e falei com a voz tremendo. Porque eu não podia. Porque eu era nova, eu estava sozinha. E naquela época, ter filho solteira era a pior coisa que podia acontecer. Minha família não ia aceitar. Eu não tinha como te criar. Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha apoio. Ele balançou a cabeça. Mas a senhora teve outros filhos depois. 3. Eu senti uma dor no peito. Tive, porque eu casei, porque eu tive um marido, uma casa, uma condição. Ele deu um sorriso amargo. Então o problema não era ter filho, era ter eu. Eu me levantei da poltrona. Fui até ele. Ajoelhei na frente dele. Segurei as mãos dele e falei: Não, nunca foi você. Você nunca foi o problema. O problema era o mundo. O problema era a época. O problema era eu que não fui forte o suficiente para enfrentar tudo por você. Ele tirou as mãos das minhas. Levantou. Foi até a janela. Ficou olhando para a rua. Disse: A senhora sabe que eu moro nessa cidade há 20 anos? Eu gelei. Como? Ele se virou para mim. Eu moro aqui há 20 anos. Minha família adotiva morava em outra cidade. Mas quando eu fiz 18 anos, eu quis procurar minhas raízes. Descobri que eu tinha nascido aqui. Vim morar aqui. Abri uma oficina mecânica na avenida principal. Casei. Tenho 2 filhos. E durante esses 20 anos, eu vi a senhora. Várias vezes, no mercado, na igreja, na rua. Eu sabia quem a senhora era. Sabia desde os 16 anos, quando meus pais me contaram o nome da senhora. Eu fiquei sem ar. Você sabia? Ele assentiu. Sabia. E fiquei esperando. Esperando que um dia a senhora tivesse coragem de me procurar. Esperando que a senhora viesse até mim, pedisse desculpa, tentasse conversar. Mas a senhora nunca veio. Eu desabei. Sentei no chão mesmo, encostada na parede e comecei a soluçar. Um choro desesperado de quem perdeu tudo. Ele continuou. Eu passava pela senhora no mercado e a senhora não me reconhecia. Eu estava ali, a 3 metros de distância, e a senhora não via. Eu ia na mesma igreja que a senhora, sentava 3 bancos atrás e a senhora não sentia. Durante 20 anos eu estive perto e a senhora nunca me procurou. Eu tentei falar, mas não consegui. Só conseguia chorar. Ele se aproximou. Ficou de pé na minha frente e disse: Eu não vim aqui para a senhora me pedir desculpa. Eu vim aqui para saber uma coisa. Por que a senhora teve 3 filhos depois de mim e eu não mereci ficar? Eu levantei os olhos para ele e falei com a voz quebrada. Porque eu era covarde. Porque eu tive medo. Porque eu escolhi o caminho mais fácil. E porque eu passei 53 anos pagando por isso. Ele ficou me olhando. Não tinha raiva no olhar dele. Não tinha ódio. Só tinha tristeza. Uma tristeza profunda que eu conhecia bem, porque era a mesma tristeza que eu carregava. Ele disse: Eu tenho 2 filhos, um menino de 12 e uma menina de 9. A senhora tem 2 netos que nunca viu e que provavelmente nunca vai ver. Eu perguntei: Por que você veio aqui então? Por que você me procurou se não quer nada comigo? Ele respirou fundo. Porque eu precisava olhar nos olhos da senhora e entender. Precisava ver a pessoa que me gerou e me descartou. Precisava saber se a senhora pelo menos se arrependeu. Eu falei com toda sinceridade. Eu me arrependo todo dia, todo santo dia, desde o dia em que te entreguei até hoje. Eu me arrependo, mas arrependimento não muda nada. Não traz você de volta. Não devolve os anos que a gente perdeu. Ele ficou em silêncio. Depois disse: Eu tenho que ir. Eu me levantei. Não, espera. Por favor, me dá uma chance.
Deixa eu conhecer meus netos. Deixa eu tentar consertar isso. Ele balançou a cabeça. Não tem como consertar. Tem coisas que não se consertam. Tem feridas que não cicatrizam. Eu segurei o braço dele. Eu sei que não tem como voltar atrás. Eu sei que eu não mereço perdão. Mas me dá pelo menos a chance de te conhecer. Me dá a chance de saber quem você é. Ele olhou para mim, um olhar longo, e disse: Eu sou Rafael. Tenho 53 anos. Sou mecânico. Sou casado com a Fernanda há 18 anos. Tenho 2 filhos, o Lucas e a Ana. Gosto de pescar. Gosto de jogar dominó no fim de semana. Acordo todo dia às 5 da manhã para abrir a oficina. Sou um homem comum, que teve uma vida comum e que aprendeu a viver sem precisar de mãe. Soltei o braço dele. Senti que tinha perdido ele de novo. Ele foi até a porta. Abriu. Antes de sair, se virou e disse: A senhora quer saber uma coisa? Durante esses 20 anos, toda vez que eu via a senhora, eu pensava: será que ela reconhece? Será que ela sente? Será que ela se lembra? Mas aí eu vi que a senhora vivia como se eu nunca tivesse existido. E aí eu entendi. Para a senhora, foi mais fácil esquecer do que carregar a culpa. Eu tentei falar. Eu nunca esqueci. Eu nunca. Ele interrompeu. A senhora esqueceu de me procurar. E isso é o que importa. E foi embora. Fechou a porta. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo os passos dele se afastando, ouvindo o portão bater, ouvindo o carro ligar e ir embora. Eu desabei. Sentei no chão e chorei. Chorei por horas. Chorei até não ter mais força. Porque eu tinha perdido meu filho 2 vezes. Primeira vez quando entreguei ele. Segunda vez quando ele veio me procurar e descobriu que eu não merecia o amor dele. Fiquei 3 dias sem comer direito, sem dormir direito. Meus filhos perceberam que tinha alguma coisa errada. Clara veio me visitar, perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que não era nada. Ela insistiu. Eu continuei negando. Como que eu ia contar? Como que eu ia dizer? Vocês têm um irmão que vocês não conhecem. Um irmão que eu entreguei para adoção antes de vocês nascerem. Um irmão que mora aqui na mesma cidade há 20 anos e vocês nunca souberam? Eu não tive coragem. De novo, não tive coragem. 1 semana depois eu tentei procurar ele. Fui na oficina mecânica que ele falou. Vi a placa. Oficina do Rafael. Fiquei do lado de fora olhando. Vi ele de longe mexendo num carro com um macaco todo sujo de graxa. Quis entrar, quis falar com ele, mas não consegui. Voltei para casa, tentei de novo 3 dias depois. Dessa vez entrei. A recepcionista perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que queria falar com o Rafael. Ela perguntou se era sobre carro. Eu disse que era pessoal. Ela foi chamar ele. Ele apareceu limpando as mãos num pano. Quando me viu, parou. Ficou me olhando e eu falei: Eu só queria conversar. Ele balançou a cabeça. A senhora já disse o que tinha para dizer. Eu insisti. Eu sei que eu falhei. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Mas eu queria pelo menos te conhecer melhor. Queria saber da sua vida. Queria... Ele interrompeu. A senhora quer aliviar a consciência. É isso. A senhora quer se sentir menos culpada. Mas eu não sou obrigado a te dar esse alívio. Eu senti as lágrimas voltarem. Não é sobre mim. É sobre você. É sobre a gente ter perdido 53 anos. Ele deu um passo para trás. Eu não perdi nada. Eu tive uma família. Tive pai e mãe que me amaram. Tive uma vida. A senhora que perdeu. E agora quer recuperar, mas não dá. Não tem como recuperar tempo perdido. Eu perguntei. E seus filhos? Eles não merecem conhecer a avó? Ele endureceu o rosto. Eles têm avó, a mãe da Fernanda, e a mãe adotiva minha, que já faleceu, mas que foi mais mãe do que a senhora algum dia tentou ser. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Abaixei a cabeça. Pedi desculpa. E fui embora. Nos dias seguintes, tentei me aproximar de outras formas. Mandei um bilhete para a oficina com meu número de telefone, dizendo que se ele quisesse conversar, eu estava disponível. Ele nunca ligou. Fui na igreja no domingo, sabendo que ele ia estar lá. Sentei do outro lado de onde eu conseguia ver ele. Ele estava com a família. A esposa bonita de cabelo preso, os 2 filhos educados, bem arrumados. Eles pareciam felizes. E eu senti uma pontada no peito.
porque eu deveria estar feliz por ele, mas eu só sentia inveja. Inveja da vida dele. Inveja da família que ele construiu sem mim. Depois da missa, tentei me aproximar. Ele me viu, desviou o caminho, foi embora rápido pela porta dos fundos. Fiquei meses tentando falar, tentando me aproximar, mas ele não queria. E aos poucos, eu fui entendendo. Ele tinha razão. Eu não tinha direito. Eu não podia simplesmente aparecer depois de 53 anos e esperar que ele me aceitasse. Eu não podia esperar perdão por uma falha que não tinha perdão. Hoje, eu acordo de madrugada e continuo olhando para aquela foto. Aquela foto de 3 dias. Mas agora eu também olho pela janela e penso, ele está ali, a poucos quilômetros de mim, respirando o mesmo ar, vivendo na mesma cidade, mas mais distante do que nunca, porque distância não é medida em quilômetros, é medida em escolhas. E eu escolhi errado. Meus filhos ainda não sabem. Clara, João e Pedro ainda não sabem que tem um irmão. E eu não sei se vou ter coragem de contar. Porque como que eu conto? Como que eu olho nos olhos deles e digo, tem alguém que vocês não conhecem? Alguém que eu escondi de vocês a vida toda? Eles vão me odiar, vão me julgar, vão me perguntar por que eu menti. E eu não vou saber responder. Porque eu mesma não sei. Eu só sei que eu vivi mentindo. Mentindo para os outros. Mentindo para mim mesma. Ontem eu vi ele no mercado. Ele estava com a filha, a Ana. Ela parecia ter uns 9 anos, cabelo cacheado, sorriso largo. Ela estava escolhendo bolacha. E ele estava do lado, pacientemente esperando. Olhei de longe e chorei ali mesmo, no meio do corredor de biscoito. Porque aquela deveria ser minha neta. Aquela menina deveria me chamar de vó, mas ela não sabe que eu existo. E talvez seja melhor assim. Tem noites que eu rezo para morrer logo, para acabar com esse peso, para parar de sentir. Mas tem outras noites que eu rezo para viver mais um pouco, para ter a chance de ver ele de longe, para saber que ele está bem, para guardar a imagem dele na memória como eu guardei aquela foto. Hoje eu entendo uma coisa. Perdão não é algo que a gente pede. Perdão é algo que a gente merece. E eu não mereço. Eu sei que não mereço. Porque eu não fui forte quando precisava. Não fui corajosa quando devia. E agora eu estou pagando. Pagando com a ausência dele. Com o olhar frio dele. Com a rejeição justa dele. As pessoas da igreja me veem como uma mulher religiosa. Uma mulher de fé. Uma mulher que reza, que vai para a missa todo domingo, que acende vela para os santos. Mas elas não sabem que toda oração minha é um pedido de perdão. Toda vela que eu acendo é por ele. Toda vez que eu comungo, eu peço, Deus me perdoa, me ajuda a carregar isso. Mas Deus não responde. Ou talvez responda, e a resposta seja, você tem que aprender a viver com o que você fez. Tem uma música que tocava muito no rádio na época que eu entreguei ele. Uma música sobre mãe. Toda vez que eu escuto, eu desabo. Porque eu fui mãe por 3 dias. E passei o resto da vida tentando compensar esses 3 dias. Mas não tem como compensar. Não tem como devolver o que foi tirado. Não tem como abraçar quem não quer ser abraçado. Esses dias, Clara veio aqui e comentou. Mãe, a senhora anda tão triste. Aconteceu alguma coisa? Eu disse. Não, minha filha. É só coisa da idade. Ela insistiu. Mas a senhora chora muito. Eu ouço às vezes de madrugada. Eu fingi que não sabia do que ela estava falando. Mas ela não desistiu. Disse, mãe, se a senhora precisar conversar, eu estou aqui. E eu quase contei. Quase abri a boca e disse, tem um filho que você não conhece. Tem um irmão que você nunca viu. E ele está aqui, pertinho, mais longe de mim. Mas engoli as palavras. Porque tinha medo. Medo de perder ela também. Medo de ela me olhar diferente. Medo de ela me julgar. Porque o pior de carregar um segredo não é o peso. É a solidão. É saber que você está sozinha com aquilo. É saber que ninguém entende. Ninguém sabe. Ninguém divide. Outro dia, eu estava bordando uma toalhinha de bebê para uma cliente. E comecei a chorar. Porque lembrei que eu bordei roupinha para ele. Que eu fiz aquilo com amor. Que eu acreditei por 3 dias que eu ia ser mãe daquele bebê. E depois tudo foi arrancado de mim.
Eu sei que tem gente que vai dizer, mas você teve outros 3 filhos. Você foi mãe. Você teve sua chance. Mas não é a mesma coisa. Porque cada filho é único. Cada filho deixa uma marca. E o Rafael deixou a marca da falta. A marca do vazio. A marca do e se? E se eu tivesse sido mais forte? E se eu tivesse enfrentado minha família? E se eu tivesse criado ele sozinha, passando fome, passando necessidade? Mas com ele comigo, será que teria valido a pena? Será que a gente teria sido feliz? Eu nunca vou saber. E essa é a pior parte. Não saber. O Rafael me disse que eu vivi como se ele nunca tivesse existido. E talvez por fora parecesse isso, mas por dentro ele existiu todo dia, todo santo dia, em cada reza, em cada lágrima. Em cada momento que eu olhava para os meus outros filhos e pensava, será que o Rafael também faz isso? Será que ele gosta disso? Será que ele tem esse jeito? Ele morou na minha cabeça por 53 anos, mas para ele, eu fui só um fantasma. Um nome, uma mulher que o abandonou e seguiu a vida. Hoje eu sei que o perdão que eu busco não vai vir. Não vai vir dele, talvez nem de mim mesma, porque tem coisas que a gente não perdoa, a gente só aprende a carregar. E eu vou carregar isso até o fim. Semana passada eu passei em frente à oficina dele de novo. Vi a placa, vi o nome dele, Oficina do Rafael, e pensei, ele conseguiu, ele construiu alguma coisa, ele tem um nome, tem um lugar no mundo. E eu não fiz parte de nada disso. Eu fui apenas o começo que ele quis esquecer. Mas eu não esqueço. Eu não consigo esquecer. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria. Porque mãe não esquece filho. Nem quando entrega. Nem quando abandona. Nem quando falha. Mãe carrega filho dentro do peito pro resto da vida. E eu carrego ele. Carrego o peso dele. O choro dele. O cheiro dele. A memória de 3 dias que se transformaram em 53 anos de saudade. As pessoas acham que eu sou uma mulher de fé porque eu vou na igreja todo domingo. Mas a verdade é que eu vou porque eu preciso de um lugar onde eu possa chorar, sem ninguém perguntar por quê. Eu preciso de um lugar onde eu possa pedir perdão, mesmo sabendo que o perdão não vai chegar. Eu preciso de um lugar onde eu possa ser fraca, porque o resto do tempo eu tenho que ser forte. Forte para Clara. Forte para o João, forte para o Pedro, forte para os netos, forte para as amigas, forte para o mundo, mas sozinha no meu quarto eu desmorono. Eu olho para aquela foto e desmorono, porque eu vejo naquela foto tudo que eu perdi, tudo que eu joguei fora, tudo que eu não tive coragem de segurar. Hoje, eu sei que o amor não basta. Eu amei aquele bebê, amei com tudo que eu tinha, mas não foi suficiente. Porque amor sem coragem é vazio. Amor sem ação é nada. E eu fui covarde, fui medrosa, e agora pago o preço. O Rafael me perguntou, por que a senhora teve 3 filhos depois de mim e eu não mereci ficar? E eu não soube responder, porque não tem resposta boa. A verdade é, eu não fui forte o suficiente para lutar por ele, mas fui forte o suficiente para seguir a vida. E isso me faz uma pessoa horrível? Eu não sei. Eu só sei que eu vivo com essa pergunta na cabeça todo dia. Tem dias que eu passo na rua e vejo mãe com um bebê no colo. E eu sinto uma pontada, porque eu lembro de como era. O cheiro de bebê, o peso pequeno nos braços, o jeitinho que ele se aconchegava no peito. E eu penso, eu tive isso. Por 3 dias eu tive isso. E depois nunca mais. Algumas noites eu sonho com ele. Sonho que ele ainda é bebê. Que eu tô com ele no colo, embalando, cantando, e quando eu acordo, eu ainda sinto o peso nos braços, ainda sinto o cheiro, e demora alguns segundos para eu entender que foi só sonho, que ele não tá aqui, que ele nunca vai estar. Eu já pensei em ir até a casa dele, já pensei em bater na porta e falar, eu não tô pedindo para você me amar, eu só tô pedindo para você me deixar fazer parte da vida dos seus filhos. Deixar eles conhecerem a história deles. Deixar eles saberem que tem uma avó que, apesar de tudo, sempre pensou neles. Mas eu não vou, porque eu já causei dor suficiente. E eu não quero causar mais. A Clara me perguntou outro dia se eu tenho algum arrependimento na vida.
Eu disse que não, mas menti. Eu tenho. Tenho um arrependimento que pesa mais que tudo. Um arrependimento que não sai do peito. Um arrependimento que vai comigo pro túmulo. Eu me arrependo de não ter lutado, de não ter gritado, de não ter dito: eu não ligo pro que vão falar. Eu não ligo se vão me xingar de puta, de sem vergonha. Eu vou criar meu filho e vocês vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Mas eu não falei isso. Eu abaixei a cabeça. Aceitei o destino que me deram. Entreguei meu filho e fingi que estava tudo bem. E não estava. Nunca esteve. Hoje, eu entendo que o perdão não é esquecer. Perdão é aceitar que o tempo também tem culpa. Aceitar que a época era cruel. Aceitar que eu fiz o que achei que era certo, mesmo sendo errado. Aceitar que eu não vou voltar atrás. E aceitar que eu vou viver o resto da vida com esse buraco no peito. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. O médico disse que com o problema do coração pode ser 10 anos, pode ser 10 meses. Eu não sei. E eu tenho medo. Medo de morrer sem fazer as pazes com ele. Medo de morrer sem ele saber que eu penso nele todo dia. Medo de morrer sem ele entender que entregar ele foi a pior coisa que eu fiz na vida e que eu pagaria qualquer preço para voltar atrás. Mas não dá para voltar atrás. Não dá para consertar. Não dá para abraçar. Só dá para olhar de longe. Só dá para rezar. Só dá para esperar que em algum lugar, de alguma forma, ele saiba que eu amei, que eu amo, que eu sempre vou amar, mesmo de longe, mesmo sem ele querer, mesmo sem eu merecer. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho, porque eu sei o peso que é. Eu sei a solidão que é. E eu sei que às vezes, só de contar, a gente sente um pouquinho de alívio. Não cura, mas alivia. E às vezes, aliviar é o máximo que a gente consegue.